Shalom, Revlé. Gostaria de convidá-lo para juntos lermos uma passagem aqui no segundo livro no segundo livro da Torá. Nós iremos ler a partir do versículo 6 do Passuque, ou seja, Passuque 6, a partir do Passuque 6 do capítulo 34 de Shemot, que é o segundo livro da nossa Torá. Diz assim: passando, pois, Yerevé perante sua face, clamou, Yerevé, Adonai Elohim, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Essa parte aqui que eu gostaria que você meditasse, né? O que diz aqui é que Deus não tem o culpado por inocente. Mais uma vez, nós vemos aqui que aquele que comete o erro vai ser responsabilizado pelo erro que cometeu. Aquele que comete o pecado vai sofrer as consequências pelo pecado que praticou. Entendeu, gente? Então, jamais nosso Deus ele vai responsabilizar um espírito por atitude de humano. Jamais Deus vai responsabilizar um espírito por coisas que um ser humano fez. Jamais. Então, quem é o culpado? Quem fez? Né? Porque às vezes vemos pessoas querendo inocentar marmanjos, querendo tratar pessoas adultas como se fossem criancinhas inocentes, né? Enganadas. Marmanjos adultos, Deus não tem por inocente. Deus jamais vai responsabilizar um espírito. Deus jamais vai castigar um espírito por atitude humana. Deus nunca fez isso no passado e nunca vai fazer isso nos dias atuais. Que caso contrário, os presídios estariam o quê? Vazios. Por quê? Porque não foram eles que cometeram os crimes, foi o diabo. Foi Satanás que cometeu o crime, não os inocentes que se encontram nos presídios. Então, a gente vê que a nossa Torá, a lei do nosso Deus, ou melhor, a lei civil, é bem parecida com a lei do nosso Deus. Porque não adianta chegar diante de uma autoridade policial e dizer, não fui eu, foi o diabo, foi o diabo que me enganou, foi o diabo que me usou, porque isso não vai servir de nada. Quem vai ser responsabilizado, quem vai responder pelo crime que cometeu, vai ser o ser humano. Nenhum policial vai responsabilizar um espírito por atitudes de um ser humano. Jamais um juiz vai responsabilizar um espírito por atitude de ser humano. Bem assim, é o nosso Deus. Então, quando o nosso Criador ele diz que Deus, né, quando a Torá diz que nosso Deus não tem o culpado por inocente, é porque não tem. É porque não tem. Quantas das vezes pessoas querem retribuir a espíritos atitudes que a gente está vendo ali, que foram atitude de humanos ruins, humanos maus, né? O que Deus mandou o dilúvio? Foi para destruir espíritos ruins, espíritos maus, que estava, digamos assim, usando os tadinhos dos adultos marmanjos daquela época? É claro que não. Quem estavam cometendo os erros eram os seres humanos daquela época. Entendeu? Então Deus mandou o dilúvio e acabou com os seres humanos ruins, os seres humanos maus,
que estavam praticando aquelas coisas más diante do nosso Deus. Nós não vemos, quando nós lemos a nossa Sagrada Torá, nós não vemos Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele, né, responsabilizando demônios ou espíritos por atitudes de marmanjos lá em Sodoma e Gomorra. O ser humano adulto, desde o momento do Gan Éden, né, que Deus chega para o ser humano, para o primeiro homem, Adão, e para a primeira mulher, Havá, ele diz assim: olha, do fruto de toda árvore comerás livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que comerdes desse fruto, então o vosso entendimento se abrirá. Porque até então, Adão e Havá eram como aqueles índios perdidos dentro da mata, que não são civilizados, que se você chegar com uma câmera, ele vai ficar achando aquilo esquisito, né? Admirando aviões que passam como se fossem pássaros para ele, né? E a partir do momento que o ser humano ele está ali sendo, digamos assim, sendo influenciado pela serpente, né? Em nenhum momento Deus interferiu dizendo: não faça isso, você não pode fazer isso, não. Deus assistiu tudo, Deus viu tudo, Deus escutou tudo, mas Deus não interferiu, porque o ser humano já estava orientado, Adão já tinha sido orientado, Havá já tinha sido orientada, que não podia fazer tais coisas, que não podia cometer tais coisas. E quando Deus viu a serpente influenciando Havá, né, deixou ela à vontade. As duas ficaram à vontade, tanto a serpente como Havá. Depois, quando a mulher, né, ela cedeu e deu ouvido à serpente, comeu do fruto que Deus havia proibido, posteriormente ela foi até o seu marido, Adão, e também influenciou o seu marido: eu comi, come também, não aconteceu nada de mal comigo. Então ele foi lá e comeu. Mas no momento que Havá estava caminhando em direção a Adão, no momento que ela estava conversando, tentando convencê-lo, Deus também não interferiu. Deus viu tudo, Deus escutou tudo, Deus presenciou tudo, mas Deus não interferiu, né? Porque há o livre-arbítrio. Nós somos livres para tomar a atitude que a gente bem quiser. Deus apenas mostra para nós o que é permitido e o que não é permitido. Depois, a atitude de escolher o caminho é nosso. É nossa, a atitude é nossa. A responsabilidade é nossa. Então, nós vemos ali Deus responsabilizando o espírito? Não. Né? Deus puniu a serpente, que representava os animais naquela época, né? Deus puniu a mulher que cometeu o erro, e Deus puniu também Adão, o homem, que também errou. Então Deus puniu a serpente pelo erro que a serpente cometeu. Deus puniu a mulher, né, pelo erro que a mulher cometeu. Deus não vai: vou punir a serpente porque é culpa dela e a mulher é inocente. Não, Deus, marmanjos não são inocentes diante de Deus. Então Deus puniu a mulher também. E quando Adão comeu também do fruto que Deus havia proibido, Deus Deus castigou também Adão. Deus castigou também o homem. Os três foram castigados por Deus pela atitude individual, pelas atitudes individuais dos três. Os três erraram, os três cometeram erros e foram os três punidos. Em nenhum momento nós não vemos Deus ali punindo ser humano algum. Em nenhum momento nós vemos Deus ali, ou seja, punindo o espírito algum. Até porque a serpente não era um espírito.
E não era o diabo, como dizem algumas pessoas, que a serpente era o diabo, não. A serpente não era o diabo. Posteriormente, é claro, Adão, o homem e a mulher foram expulsos do Gan Eden, e você vê no final ali que Deus colocou querumbins ali no Gan Eden, né? Foi exatamente esse querubim que Deus colocou no Gan Eden, que depois ele também cometeu a desobediência. Então esse querubim ainda não estava ali entre Adão, Havá e a serpente. Esse querubim, que é outro assunto para a gente tratar posteriormente, né? Ele foi colocado lá no Gan Eden depois que Deus tirou o homem e a mulher dali. E depois também aquele querubim, quando ele comete o pecado individual diretamente contra Deus, então ele é punido. Mas isso é posteriormente. Naquele momento só estavam a serpente, que era um animal, né? Até hoje é um animal, e se encontravam um homem e a mulher. E os três foram punidos pelos erros que os três cometeram. Então, cabe a nós temer a Deus e nunca responsabilizar espírito. Ah, foi o diabo. Não. Quando é o diabo, é o diabo. Quando é o ser humano, é o ser humano. Tá bom, gente? Porque quando é que nós vemos a Satã? Quando, né, naquele episódio de Iov, onde os anjos de Deus vão até a presença de Deus, e também esse anjo, Satã, ele também chegou à presença de Deus. É como diz, Satã foi expulso e ele não entra mais no céu. Ele estava onde? Estava no céu. E Deus pergunta para ele: de onde vens, Satã? E ele diz: eu venho da terra, de passear por ela. E Deus fala orgulhoso de Iov, né, que chamam de Jó. Deus fala orgulhoso de Iov: fiz de meu servo Iov, não há homem na terra tão justo quanto ele, né? Então ali Satã pede o quê? Uma autorização a Deus para tocar, né, em certas áreas da vida de Iov, e Deus autoriza. Então ali está vendo que ali foi Satã, ali foi o diabo, né? Foi o diabo que fez tudo aquilo com Iov, foi o diabo quem causou todo aquele problema, sob a permissão do nosso Criador. Ali foi o diabo, ali foi Satã, né? Mas, meu amigo, quando o ser humano ele comete uma atitude, ou ele pratica algo, é o ser humano, não é o diabo. O Satã, ele agiu na vida de Iov, né? Tirando a saúde, tocou na saúde de Iov, ali foi realmente o diabo. Satã tocou na parte financeira de Iov, levando Iov à miséria, né? Ali foi o diabo que fez tudo aquilo. Mas quando o ser humano ele bebe e bate o carro, mata alguém, ali não foi o diabo, foi o ser humano mesmo, irresponsável. Quando o ser humano ele comete algum tipo de crime, né, ou pecado, ali não é o diabo, ali é o ser humano, ali é o ser humano mesmo. Mas, lamentavelmente, o ser humano ele está tendo essa mania de estar responsabilizando espíritos pela atitude de seres humanos. Todo mundo está vendo que foi ele que cometeu o crime. Como é que as pessoas, alguns religiosos falam, né, foi o diabo? Foi o diabo nada, foi ele mesmo. Entendeu? Um certo dia, dos bêbados, eles voltavam do bar e foi passando de frente a uma igreja e estava lá alguém: sai diabo, sai diabo, sai diabo. E o bêbado parou e olhou para o outro e foi-se embora. No outro dia, novamente, os bêbados vão voltando do bar e eles ouvem novamente as pessoas gritando: sai Satanás, sai Satanás, sai Satanás. E o bêbado olha para o outro e diz, ele é teimoso, né? E vão embora.
No terceiro dia, os bêbados voltam do bar novamente, tá lá as pessoas, sai Satanás, sai Satanás. E os bêbados param de frente da igreja, olha para o outro, um olha para o outro e diz assim, ele voltou, né? E vai embora de novo. Quando é no outro dia que os bêbados voltam do bar e vai passar pela igreja recém-aberta ali no caminho por onde eles se costumavam passar, tá lá novamente as pessoas gritando, sai Satanás, os bêbados param e diz assim, mas é teimoso, voltou de novo, né? E vão embora. Aí quando é no outro dia novamente, os bêbados voltam de novo do bar, né? Tinham bebido bastante, voltavam do bar e estava lá novamente, quando ia passando de frente à igreja, estava lá as pessoas gritando, sai Satanás, sai Satanás. Aí o bêbado olha para o outro e diz assim, olha, eu acho que o diabo é brasileiro. Aí o outro pergunta, por quê? Ele diz assim, ele não desiste nunca. Então, meu amigo, nós, israelitas, estamos conscientes de uma coisa. Se surgir alguma coisa boa na nossa vida, foi Deus. E se surgir alguma coisa má, também foi Deus. Nós não tememos o diabo. Nós não temos que estar expulsando o diabo. Porque tememos a Deus, servimos a Deus, invocamos a Deus. É para Ele que nós vivemos. Então nós, israelitas, temos a mentalidade de Iove. Entendeu? O que é que diz aqui o Tanar quando a mulher de Iove chega para ele e diz assim, blasfema desse Deus e morre, né? A mulher de Iove dá conselhos para que ele abandone a Deus, ele desacredite totalmente em Deus. Mas uma das respostas de Iove, sabe qual é? Ele diz assim, olha, recebemos durante toda a nossa vida o bem da parte de Deus. E agora quando Ele manda um mal sobre nós não iremos também aceitar? Então, qual era a mentalidade de Iove? Que tudo de bom que aconteceu na vida dele foi Deus. E olha a mentalidade dele também, olha o que ele acreditava. Que se tudo aquele mal estava acontecendo é porque foi Deus também, era Deus também. E ele estava errado? Não, ele estava certo. Todo o mal que estava acontecendo na vida dele era porque Deus estava querendo, Deus estava permitindo. Sabe por quê? Porque o Satan ele só fez aquilo na vida de... A primeira atitude, né, o primeiro mal que ele lançou contra Iove só ocorreu porque Deus autorizou. Se Deus não tivesse autorizado, o Satan não teria tocado em Iove. Assim como não pode tocar em mim, assim como não pode tocar em você, meu querido israelita, e minha querida israelita. Que você invoca a Deus, você acredita em Deus. Você não está invocando outro ser para você temer a diabo. Você tem que temer a Deus. Então, para o diabo tocar a segunda vez em Iove, ele teve que ter uma segunda autorização. Para Satan tocar pela terceira vez em Iove, tem que ter uma terceira autorização. Se ele não tivesse nenhuma autorização, não teria tocado uma só vez. Se ele tivesse tido apenas uma autorização, teria tocado apenas uma vez. Se ele tivesse tido apenas duas autorizações para tocar em Iove, teria tocado apenas duas vezes que Deus autorizou. E se Deus quisesse, tivesse dado uma quarta autorização para Satan, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava, e tudo isso aconteceu, Satan ia lá e ia fazer outras coisas ruins na vida de Iove. Mas não fez por quê? Porque Deus só deu 3 autorizações e depois disse chega. Então nós, israelitas, não temos medo de macumba. Nós não temos medo de filho de santo, de pai de santo, de praga, de maldição de ninguém. Até porque existem promessas feitas desde o tempo de quem? Desde o tempo de Abraão, nosso pai. Qual é a bênção que Deus dá sobre Abraão, nosso pai? Né? Não só sobre ele, mas como todos os seus descendentes, incluindo nós, a nossa geração de israelitas atuais. O que é que nosso Deus diz? Que todo aquele que nos abençoar será abençoado.
E todo aquele que nos amaldiçoar será amaldiçoado automaticamente. Qualquer espírito que receber qualquer oferenda no candomblé, na umbanda, na quimbanda, para fazer algum mal a um israelita, o próprio espírito vai recusar, porque jamais um espírito vai vir contra nossas vidas. Ele não vai aceitar nada, pode ser a oferenda que for. Ele não vai aceitar nenhuma oferenda para fazer um mal a um israelita. Porque nós servimos a Deus. Nós acreditamos em Deus. Né? E quando nós dizemos que nós somos o povo do livro, né? O próprio Muhammad, o que chama Maomé, ele encontrou um grupo de israelitas na época, ele disse, como chamarei estes? E ele mesmo deu a resposta, disse assim, já sei, eu chamarei de o povo do livro. Nós somos o povo do livro. Nós somos o povo de Deus. Por que nós somos o povo de Deus? Porque nós não invocamos nenhum outro ser. Nem ser humano, nem espírito, nem anjos, ninguém, só a Deus. Então nós somos o povo de Deus. Porque invocamos a Deus, vivemos para Deus e servimos a Deus, servimos os seus preceitos. E seguimos os seus mitzvot, seus mandamentos. Então nós não tememos a espírito, seja lá pombagira, preto velho, e não ficamos expulsando esses seres, até porque eles não vêm, porque onde eles não são invocados, e onde eles não têm, digamos assim, atenção nenhuma. Toda a nossa atenção está voltada para o nosso Criador, aquele que nos fez. Bendito seja Ele eternamente. Então, queridos, a nossa mentalidade, a nossa cultura nos ensina que se nós errarmos, somos nós que seremos punidos. Nenhum espírito vai ser punido por nós. Nenhum espírito. E é claro, no caso de Iov, Deus não puniu Hassatan, por quê? Porque Deus tinha autorizado. Então, se Deus autorizou, apenas disse, então não para. E às vezes nós vemos Hassatan mais obediente do que certos israelitas, que quando Deus autorizou a primeira vez, ele fez somente aquilo que Deus tinha autorizado. Para tocar pela segunda vez, Deus deu uma segunda autorização. E Hassatan não foi lá e fez além daquilo que Deus autorizou. Não. Para tocar pela terceira vez, o nosso Deus, ou seja, Hassatan, pediu para o nosso Deus uma terceira autorização. E Deus autorizou. Depois, Deus não deu mais nenhuma autorização para ele. Ele obedeceu. Nunca mais tocou em Iov. Nunca mais fez mal a Iov. Nós, israelitas, somos o povo de Deus. Para um espírito, até para o próprio Hassatan, ele tocar em nossas vidas, teria que ter autorização de Deus. Teria que ter. Então, nós não ficamos expulsando demônios, expulsando espíritos, expulsando nada. Nós não ficamos expulsando, porque vivemos uma vida para Deus. Então, israelita que tem medo de macumba, ele ainda tem mentalidade de goi. Israelita que acha que alguém fez uma macumba para ele, mentalidade de goi, tá bom? Israelita que fica achando que algum mal vai pegar porque tem uma goi, um homem ou uma mulher fazendo mandinga para ele, e ele, né, tem aquele temor. O temor do israelita a qualquer espírito, seja ele quem seja qual for o espírito, é uma ofensa a Deus. Deus se sente ofendido quando qualquer israelita passa a temer uma pombagira, um preto velho ou espíritos lá de outras religiões, porque nós servimos a Deus. Nós servimos totalmente ao nosso Criador, bendito seja Ele. Né? Então, essa era a mentalidade de Iov. Recebemos o bem da parte de Deus. E agora, quando vem o mal, nós não iremos aceitar também, não iremos receber? Iremos blasfemar? É claro que não. Tá bom, essa foi uma das respostas dele. Então nós, elitas, temos essa mentalidade. Tem alguma coisa positiva está acontecendo? É Deus. Se alguma coisa negativa estiver acontecendo, é Deus. Se é positiva, é Deus. Se é negativa, é Deus também. E ninguém vai tocar em nossas vidas, ninguém vai tocar em nós sem autorização do nosso Criador, bendito seja Ele. Né? Como Terrilim,
aquele Terrilim 91 diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós estamos guarnecidos pela potente mão do nosso Deus. O outro Terrilim, se não me falha a memória, o Terrilim 37, né, o autor que está ali recitando, falando aquele Terrilim, né, ele tem um momento que ele diz assim, que o anjo de Yahvé, o anjo do nosso Criador, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Né? Eu não preciso invocar anjo, eu não preciso gritar por anjos, eu não preciso falar com anjos. Né? Eu tenho que falar com Deus. Então o anjo do meu Deus está comigo. O anjo do meu Deus está comigo. E ele vai me defender, mesmo eu não vendo, mesmo eu não contemplando, mesmo eu não falando com ele, mesmo eu não invocando, porque eu não posso invocar a criatura no lugar do meu Criador. Eu tenho que invocar o meu Criador, converso com o meu Criador, aquele que me fez. Né? Então, ao contrário de às vezes, né, a gente se deparar com pessoas que estão invocando a criaturas no lugar do seu Criador, quer sejam seres humanos, quer sejam anjos, são criaturas. Nós conversamos com o nosso Deus, nós conversamos com o nosso Criador, porque é Ele que pode nos proteger. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Então, Ele está conosco. Eu gostaria de ler com você Nahum, os pequenos profetas, deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho, capítulo 1, versículo 3, Nahum, capítulo 1, versículo 3 diz assim: Yahvé tardio em ira-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Então Deus não tem o culpado por inocente. Um marmanjo, seja homem, seja mulher, vai responder por aquilo que fizer. Marmanjo, seja homem, seja mulher, que cometer algum pecado, vai responder diante de Deus pelos pecados cometidos, pela maldade praticada, vai responder diante de Deus. Deus jamais fique pensando que Deus vai castigar demônio, Deus vai castigar espírito, Deus vai castigar o Satanás. Não, Deus vai castigar o ser humano que cometeu o erro, o ser humano que praticou a iniquidade. Da forma que acontece na lei civil. O sujeito comete o crime, não tem negócio de diabo, nem demônio, não. Vai para a cadeia. Você já pensou que se soltassem todos os criminosos que estão no presídio, né, se fosse na onda dessas pessoas que ficam pregando por aí, ensinando por aí, dizendo que foi o diabo, né, então põe esses criminosos que estão lá no presídio na rua e vamos ver como é que fica, né? Não foi, já que não foram eles, foi o diabo, né? Então, coitado do diabo, né? Tem até um ditado que eu ouvi quando estava morando em Araçatuba, né, interior de São Paulo. Um rapaz estava falando contando uma história de que uma pessoa ia passando e viu um homem, né, encostado num poste, chorando, gritando: tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Aí disse: se acontece um acidente, é eu, tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu, reclamando. E passou uma mulher, né, e colocou a mão nas costas daquele homem que estava chorando, estava assim com a mão no rosto, virada para o poste. E a mulher disse: Senhor, por que o senhor está chorando tão desesperado, assim desse jeito? E aquele homem disse: porque tudo que acontece de ruim é eu. Se alguém bate o carro, diz que é eu. Se alguém mata alguém, diz que é eu.
Se alguém faz qualquer tipo de maldade, diz que é eu não aguento mais, tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. E a mulher olha para o homem e diz assim, quem é o senhor? Aí ele diz assim, eu sou o diabo. Não vê as pessoas aí fora, o que dizem? Toda maldade que acontece diz foi o diabo. Se bate o carro foi o diabo. Se vira o carro foi o diabo. Se atropela alguém foi o diabo. Se mata alguém foi o diabo. Tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. O ser humano não faz nada não, né? Então essa foi a história que eu ouvi de um rapaz que estava contando que o ser humano, em vez de assumir o erro, ele fica colocando a culpa no diabo, né? Como se o diabo não aguentasse mais o ser humano, né? Que faz o erro e coloca a culpa no diabo. Viu aquele ditado que diz assim, papagaio come milho e periquito leva fama? Né? Quer dizer, já que o periquito não fala, não tem como se defender, né? Então, o papagaio vai lá, come o milho, e quando chegam seus donos, diz assim, foi ele aí, foi o periquito que comeu. Entendeu? E coitado do periquito. Também assim, coitado do diabo. Como é que o ser humano, tudo que ele faz, diz que é o diabo. Faz o erro, foi o demônio. Faz outro erro, foi Satanás. E ele nunca faz nada. É o inocente. Marmanjo é marmanjo. Já pensou se a polícia entendesse dessa forma? Né? A pessoa cometesse um crime, dissesse foi o diabo, e a polícia dissesse, foi o diabo, então, já que não foi você, então pode ir embora, né? Inocente. Então, gente, a nossa mentalidade é outra, é totalmente outra. Nós acreditamos em Deus, nosso Criador, bendito seja Ele, e aquele que cometer um erro vai ser responsabilizado pelo erro que cometer. Quer seja humano, se o ser humano comete algum pecado, ele vai responder pelo pecado que cometeu. Se um anjo ele cometer algum pecado, também vai responder pelo pecado que ele mesmo cometeu, né? Agora, um anjo, ou um demônio, ou um espírito, não vai nunca responder pelas atitudes de um ser humano, jamais. Jamais. Isso não está no nosso livro sagrado, isso não está na nossa cultura israelita. Isso vem do mundo goi, isso vem do mundo pagão, isso vem aí fora, dessas crenças aí fora. Nós não podemos, porque senão ninguém suportaria mais os seres humanos, né? Porque já estariam totalmente relaxados, cometendo maldade, fazendo maldade um com o outro, né? O ser humano é dessa forma. O que nós vemos lá atrás, na nossa própria Torá, é que está escrito, antes de Deus mandar o dilúvio, está escrito, e Deus se arrependeu de ter feito quem? O homem. Deus não se arrependeu, não fala que Deus se arrependeu de ter feito os anjos. Deus se arrependeu de ter feito o homem, há milênios atrás. E milênios de anos depois, será que Deus está satisfeito com o ser humano? Né? O ser humano que se levanta contra o outro, que faz maldade contra o outro, está procurando alguém para fazer o mal, né? E às vezes alguém que essa pessoa está procurando para fazer o mal é uma pessoa que não faz mal a ninguém, né? Então existe, como dizem aí os psiquiatras e os psicólogos, os narcisistas, como se diz, todo narcisista, todo psicopata é narcisista, nem todo narcisista é psicopata. Mas os dois são bem sociais. O narcisista faz mal, procuram pessoas para fazerem mal. Então ele é bem social, narcisista. O psicopata também procura pessoas para fazerem mal. Então são bem sociais, porque se não fossem... existe até pessoas que têm uma certa crença aí, que pessoas são caseiras demais, que costumam viver em casa, que não saem de casa, que não gostam de sair de casa, são antissociais. Para mim, qual é o antissocial? Para mim, esse termo, para mim, soa como uma pessoa ruim, uma pessoa má. E para mim, para ser antissocial, tem que fazer mal à sociedade. Se a pessoa não está vivendo aí no meio da sociedade, pelo menos fofocando, difamando as pessoas, caluniando as pessoas, ele não pode ser chamado de
de antissocial. Para mim, antissocial é o narcisista, o psicopata, e todos eles são bem sociais, vivem no meio da sociedade porque, né, eles fazem mal à sociedade. Por exemplo, o estelionatário, né, ele está sempre procurando uma vítima, né, e para ele ser o estelionatário tem que ser um cara social, o cara da sociedade, um cara que está no meio do povo, o cara do povo, o cara da gente. Então eu não entendo por que pessoas caseiras, né, pessoas que vivem em sua casa, são chamadas de antissociais se não fazem mal à sociedade, nem sequer com palavras, né? Não injuriam, não caluniam, não difamam, não fofocam, porque não estão aí num grupinho de pessoas aí com sua língua afiada, né? Então eu acho que o termo antissocial é para pessoas que vivem no meio da sociedade aí, disseminando algum mal, fazendo algum tipo de mal, seja qual for o mal, né, que o narcisista ou psicopata narcisista esteja fazendo, ele é um cara bem social, muito social, e ele precisa ser social para continuar fazendo o seu mal, porque suas vítimas são outros seres humanos, né? Então, Deus vai responsabilizar algum espírito pela atitude desses seres humanos? Não. Deus vai responsabilizar Satanás por atitude dessas pessoas mais? É claro que não. A responsabilidade é totalmente dela. E são essas pessoas que têm que responder pelos erros que elas cometerem, pelos crimes que elas cometerem, pelas maldades que elas cometerem, né? Então que Deus, nosso Criador, bendito seja Ele, abençoe grandemente sua vida, né? E que você, meu caro israelita, pare de temer a macumba, ou alguém que você acha que vive lá na macumba, que é filho de santo, que é mãe de santo, né, que pode fazer algum mal a você, porque não pode. Nenhum espírito pode fazer mal a nós israelitas, porque servimos a Deus, tão somente a Ele, e não temos que estar expulsando o espírito, não estamos preocupados com o espírito, porque sabemos muito bem que nós não damos atenção para essas coisas que querem a atenção do ser humano, e a nossa atenção está voltada unicamente para o nosso Deus. Quando falamos de Deus, falamos do Deus que criou os homens e não do Deus que os homens criaram. Tá bom? Repito novamente. Nós, israelitas, acreditamos e servimos ao Deus que criou os homens e não ao Deus que os homens criaram. Uma criatura como eles, mortal como eles, né? Então, que nosso Deus abençoe grandemente sua vida, Lehi Traut.